hoje nós vamos estudar a primeira revolução socialista da história, a Revolução Russa. O termo socialismo e comunismo tem estado em pauta nos maiores debates na internet nos últimos tempos, virou palavrinha da moda da galera. E na maioria das vezes os comentários estão carregados de anacronismos e erros históricos. Quantas vezes a gente lê ou escuta: a China é uma ditadura comunista, ou então nós vivemos 16 anos do comunismo do PT no Brasil. Só para deixar claro, nunca existiu uma sociedade comunista no mundo. O que nós tivemos na história foram experiências socialistas e muitas delas fizeram um caminho bem diferente do que o filósofo e pensador do socialismo e comunismo, Karl Marx, pensou e teorizou. Mas fiquem calmos que nesse vídeo de hoje nós vamos diferenciar o que é socialismo de comunismo. Bora pro vídeo? Em 1910, a Rússia era o maior império territorial do mundo, ocupando regiões que iam da Europa até a Ásia, mas ainda vivia sob um regime absolutista e mantinha a mesma organização política, social e econômica do século XVII. Enquanto a França, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha já haviam superado o antigo regime, o que seria o antigo regime? O sistema absolutista, onde o rei manda e desmanda, e os privilégios da nobreza em detrimento da exploração das classes inferiores. O Império Russo ainda vivia e amargava esse atraso político. O czarismo foi um sistema político que imperou na Rússia desde 1547 até a Revolução Socialista lá em 1917. O czar era o título que se dava ao imperador russo, que significa César, sim, aquele dos romanos. Esses czares durante séculos governaram a Rússia de forma absoluta. O primeiro deles, lá no século XVI, foi conhecido como Ivan o Terrível, e o último foi o Nicolau II, que vocês podem ver na fotinha aqui. A Rússia era moderna e arcaica ao mesmo tempo. O que é arcaica? Uma coisa muito ultrapassada. O que era moderno dentro desse Império Russo? As indústrias dentro das grandes cidades, que eram Moscou e São Petersburgo, mas havia uma desigualdade muito grande entre os ricos, que tinham muito dinheiro, que eram donos das fábricas, dos meios de produção, e os pobres, que eram os trabalhadores, que eram muito explorados. O que era muito ultrapassado dentro desse Império Russo? A agricultura. As técnicas eram muito antigas e o rendimento da produção era muito baixo. A terra ainda pertencia à nobreza, que era sustentada pelo trabalho dos camponeses, ou seja, as cidades do interior da Rússia ainda viviam sob o regime feudal. Inspirados nas conquistas políticas e sociais de outros países europeus, os trabalhadores russos começaram a reivindicar mudanças no início do século XX. Ideais anarquistas, socialistas e comunistas começaram a se popularizar entre a população que era mais explorada. Muitos grupos políticos começaram a se articular para derrubar o poder dos czares e implantar um governo que fosse popular, ou eleito pelo povo. Um fato histórico começa a gerar faíscas dentro desse Império Russo, um presságio do que viria a acontecer no futuro. Em 1905, após a Rússia perder uma guerra contra o Japão pela posse da Manchúria, que era uma região no norte da China, na guerra russo-japonesa, essa derrota vai gerar uma enorme crise na economia que vai gerar muitas consequências negativas socialmente falando, e o desejo de mudança vai ficar muito evidente. Tanto que em janeiro de 1905, os trabalhadores de São Petersburgo, até então capital da Rússia, organizaram uma manifestação e foram recebidos a tiros pelas tropas do czar. Cerca de 1000 pessoas morreram nesse acontecimento, o que causou uma revolta em vários lugares dentro do Império Russo. A luta por uma constituição e direitos trabalhistas tornou-se cada vez mais intensa entre as camadas mais baixas. É neste contexto que surgem os sovietes. Os sovietes eram uma assembleia popular de operários e soldados em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Perante a situação tão complexa em que a sociedade estava começando a se organizar, o czar prometeu melhorias sociais e o fim do regime absolutista. Foram convocadas eleições gerais e eleito um parlamento, conhecido como a Duma. Até hoje eles chamam o parlamento de Duma, destinado a elaborar uma constituição. Podemos pensar: nossa, mas quando as agitações diminuíram, o czar voltou atrás com suas promessas e reprimiu todos os sovietes e as suas reivindicações.
Nos anos seguintes, o czar dissolveu a Duma, que era o parlamento, quando foi lhe conveniente. Assim, a situação da Rússia obviamente que não melhorou, pelo contrário, gerou ainda mais descontentamento na população. A Rússia acabou entrando na Primeira Guerra Mundial em 1914 para defender a Sérvia, ao lado da França e da Inglaterra, mas não tinha condições algumas de lutar. Os soldados mal tinham botas e nem armamento. Com isso, houve muitas mortes e deserções, os soldados literalmente fugiam da guerra. Em 1917, a economia do país entrou em colapso por conta da guerra, e o descontentamento chegou ao extremo. A população revoltada tomou as ruas e os sovietes ressurgiram na cena da política. Em 12 de março de 1917, após outra manifestação popular gigantesca, o czar foi obrigado a renunciar. Dois grupos começaram a se articular e ganhar muito destaque nessa época, os mencheviques e os bolcheviques. Ambos tinham o mesmo objetivo, que era introduzir o socialismo na Rússia. Inclusive, os mencheviques e os bolcheviques foram os primeiros partidos, a gente pode dizer assim, a conseguir colocar o socialismo em algum país do mundo. Só que eles divergiam nos seus métodos. Por exemplo, os mencheviques queriam a burguesia no poder, primeiro colocando um capitalismo, só no futuro uma revolução socialista. Já os bolcheviques queriam o povo no poder, eles queriam uma revolução socialista imediata. Após a renúncia do czar, foi instituído um governo provisório, formado pelos políticos mais conservadores do parlamento, que era a Duma, e foram apoiados pelos mencheviques, que se diziam socialistas, mas eram bem conservadores. Esse governo provisório adotou as seguintes medidas: jornada de trabalho de 8 horas, legalização dos partidos políticos e a anistia a todos os presos políticos que foram presos pelo czar. Ok, era o início de uma mudança, mas os líderes do partido bolchevique, Vladimir Lenin e Leon Trotsky, eram contra esse governo provisório. Eles queriam mudanças mais radicais. Eles queriam que os sovietes tomassem o poder e instalassem um regime socialista. Na noite de 6 para 7 de novembro de 1917, os bolcheviques, apoiados pela população, derrubaram o governo provisório e instalaram um governo socialista. Ao assumir o poder, o governo bolchevique retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinou um tratado de paz com a Alemanha, confiscou as propriedades e os bens da nobreza e da igreja e estatizou os bancos e as indústrias. Em 1918 foi instaurada a República Federal e Socialista Soviética Russa. Posteriormente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, como a gente conhece, ou CCCP em russo, como vocês podem ver aqui. Mas obviamente que nem todo mundo estava contente com essa revolução, principalmente a nobreza, que tinha perdido seus privilégios. Esses opositores vão articular para retomar o poder e vão organizar exércitos contra-revolucionários. O embate entre os socialistas e os contra-revolucionários acabaram gerando uma guerra civil que durou entre 1918 a 1921. Esta guerra civil teve como consequência cerca de 13 milhões de mortos, a vitória do Partido Comunista, que era o novo nome do Partido Bolchevique. Eles vão centralizar o poder totalmente nas mãos deste partido, vai extinguir todos os partidos adversários, vão controlar totalmente a imprensa e vão reprimir qualquer opositor. As três figuras principais da Revolução Socialista eram o Lenin, o principal líder e chefe de governo, dessa União Soviética, que era esse novo nome da Rússia, entre 1917 e 1924. O Trotsky, que era líder do Exército Vermelho, criado para combater o Exército Branco, que defendia os czares e a nobreza, e que tinha apoio dos capitalistas ocidentais, os países que eram contra a Revolução Socialista. E o Stalin, que era secretário-geral do Partido Comunista dessa União Soviética, muito influente dentro do partido, inclusive vai ter alguns benefícios depois por isso. Por que eu estou falando dessas três figuras? Porque em 1924, depois de alguns AVCs, o Lenin, que era o chefe de Estado da União Soviética, veio a falecer. Começou assim então uma disputa entre o Trotsky e o Stalin para ver quem ia ser o sucessor. O Trotsky era um cara muito mais intelectual e acreditava que a prioridade era levar o socialismo para o mundo. Ele acreditava numa revolução permanente. Já o Stalin era um cara mais pragmático e menosprezava um pouco a teoria.
Ele queria e acreditava que a prioridade era garantir o socialismo dentro da Rússia. A teoria dele era a teoria de um socialismo de um país só. Após um congresso dentro do partido, Stalin, que era muito conhecido dentro do partido, muito influente, foi escolhido para ser sucessor de Lenin. Curiosidade histórica disso é que Lenin considerava Stalin extremamente perigoso e preferia que seu sucessor fosse o Trotsky. O socialismo soviético acabou se transformando em uma ditadura pessoal de Stalin. Com mãos de ferro, ele governou, acabou causando a morte de milhares de pessoas, muitos presos políticos. Por isso que muita gente diz que a possibilidade de um socialismo real acabou quando Stalin subiu ao poder. Mas isso não é uma unanimidade entre os intelectuais, porque algumas pessoas defendem o Stalin, mas isso é uma outra discussão. Falamos tanto de revolução socialista, mas você saberia descrever o que é socialismo? Primeira coisa, socialismo não é a mesma coisa de comunismo. Para começo de conversa, Karl Marx, que foi um alemão que morreu em 1883, foi o primeiro a pensar essa ideia de socialismo e comunismo. Segundo Karl Marx, existe uma luta de classes desde os primórdios da humanidade, onde as classes dominantes exploram as classes oprimidas. O que Karl Marx sugere de novo é que a única forma de superar essa desigualdade que vem desde o começo da humanidade seria alcançando o comunismo. Mas como isso seria possível? Através de uma etapa que é o socialismo. Seria uma etapa de transição, onde os meios de produção, que são as fábricas, as fazendas, as indústrias, deixariam de ser propriedade privada e passariam a ser propriedade do Estado ou do governo. E quando alcançasse o comunismo, se tornariam propriedade dos trabalhadores. No socialismo e no comunismo, ao contrário do capitalismo, o objetivo principal não é o lucro, e sim a divisão igualitária de renda. No socialismo, por exemplo, o lucro de uma fábrica iria para a manutenção da sociedade, ele seria revertido para a sociedade de alguma forma. Vocês devem estar se perguntando, então o que é o comunismo? O comunismo seria uma sociedade onde não existe a necessidade de um governo ou um Estado. Os próprios trabalhadores regulamentariam as fábricas e os meios de produção, eles seriam os donos de tudo isso e eles governariam, de acordo com os interesses da população, da maioria. Por isso que a gente pode afirmar que o comunismo nunca existiu, e sim experiência socialista. Outra coisa que vocês podem se perguntar, o que significa a foice e o martelo? A foice simboliza o trabalho no campo, e o martelo o trabalho nas fábricas das cidades. Esse símbolo foi muito presente nas bandeiras dos países socialistas, como a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa camisa aqui da União Soviética, uma camisa retrô, que era o que a União Soviética usava nos Jogos Olímpicos, nas Copas do Mundo e tudo mais. Este símbolo é muito utilizado até hoje em manifestações políticas das pessoas que acreditam e têm como objetivo de vida a superação do capitalismo e a implantação do socialismo na sociedade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido dúvida, angústia e depressão. Me chama lá no Google Classroom que a gente discute, que a gente se ajuda uns aos outros, belezinha?